Seguinte, eu falei para vocês aqui ao longo da exposição, da live, que a gente tem os casos registrados, que foi aquela primeira curva que aparece no jornal. Para entrar nessa curva, precisa de confirmar o caso, então por PCR ou por algum exame de confirmatório, ele entra, beleza? Então, nós temos esses casos registrados. Nós temos um indicador que mostra o que está acontecendo antes de se registrar o caso, que é a síndrome respiratória aguda grave, que ela mostra um pouco como que está caminhando as curvas, que é o que eu mostrei aqui ao longo da live toda para vocês. Todos os estados eram dados de síndrome respiratória. E nós temos, quando nós não conseguimos usar só esses dois dados, a gente tem um outro dado que é prévio à síndrome respiratória, que é o dado de sintomas. Quando uma pessoa ela tem COVID, a primeira coisa que acontece quando ela vai ser sintomática, né, é ela apresentar uma febre, uma dor de cabeça, uma tosse, uma falta de ar. Então ela apresenta sintomas que são característicos de COVID. E existe hoje no Facebook uma iniciativa que é junto com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, que eles estão passando pesquisas de sintomas no Facebook. Então algumas pessoas recebem diariamente, pessoas que aceitaram participar da pesquisa, recebem diariamente ali um reporte para elas fazerem de como que elas estão se sentindo hoje, se elas estão sentindo algum sintoma sugestivo de COVID. E foi mostrado ao longo da pandemia, com dados de vários países, de que esses dados de sintomas do Facebook, eles são suficientes para poder nos dizer com algum grau de certeza como que vão caminhar os casos nos próximos 15 dias. Então, saber como que está caminhando os sintomas é sempre melhor do que você tratar os dados apenas quando confirmarem os casos. Então, os sintomas, eles representam bastante o que vai acontecer com os casos, porque eles são prévios aos casos, tá? Então, o que eles mostraram aqui, a Rede de Análise Covid fez essa análise, é que aqui eles trouxeram o gráfico do Rio Grande do Sul para exemplificar. Então, aqui, aqui essas curvas laranja e azul são as médias móveis de 7 dias em azul, então a média móvel de 7 dias, e a média móvel em laranja de 14 dias para sintomas no Facebook. Então, o que a gente vê é que elas demonstram com 15 dias, mais ou menos, tá? Com 15 dias de antecedência, quando que a gente vai ter um aumento de casos. Então, quando a gente olha essa curva, a gente vê, começou a subir a curva, os casos sobem 15 dias depois. Caiu a curva, os casos caem 15 dias depois. Aqui, a gente teve um aumento expressivo da curva, tá? E aí, 15 dias depois, a gente tem um aumento expressivo dos casos. Então é isso que eles estão demonstrando. Isso já foi demonstrado várias vezes pelo Isaac Schwarzhaupt, que eu vou trazer aqui na semana que vem, e pela Rede de Análise Covid, em várias análises que eles fazem toda semana. Então a gente já meio que observacionalmente, de forma observacional, validou isso. Então a gente consegue usar isso. Tem vários artigos publicados mostrando como que o próprio Google Trends, que é uma ferramenta do próprio Google, que mostra tendências de pesquisa, ela antecipa epidemias. Então, se você digitar no Google aí, sintomas COVID, preocupado se você está com sintomas, o Google ele vai registrar aquela pesquisa sua como mais uma pesquisa de sintomas COVID. E a ferramenta do Google também pode ser usada, essa ferramenta do Google Trends, você consegue usar ela para poder demonstrar aí como é que está caminhando as curvas de COVID. É incrível. Sobe os sintomas, as pesquisas por sintomas, 10, 15 dias depois sobem os casos. Então, é isso que eles estão demonstrando aqui, tá? E aí o que eles fizeram? Eles pegaram essa curva de sintomas, pegaram a curva brasileira e de várias regiões do Brasil e puxaram a curva de sintomas para a direita. Então, o que eles fizeram foi ajustar essa curva de sintomas 15 dias à frente, para ela ficar exatamente no momento em que os casos sobem. Então, foi o que eles fizeram aqui. Tá? Esquece esse início aqui, porque isso aqui é ruído de dados. A gente tem que começar a considerar daqui. Então, eles colocaram a curva exatamente 15 dias depois, para ver o que pode acontecer com os casos. E como eu falei com vocês, caso confirmado sempre tem atraso de notificação, né? Então, o que está sendo demonstrado aqui? Olha o que aconteceu com a curva de sintomas nos últimos dias do Facebook, tá? Conversei com o Isaac ontem perguntando se era um erro da análise e tudo. Ele falou que checou e que não acredita que seja um erro, tá? Pode ser algum tipo de ruído nos dados? Pode, mas é muito improvável que seja um erro de dados, de análise, tá? Então, o que aconteceu com a curva de sintomas é isso. Se isso aqui não representa uma preocupação, no mínimo,
Eu não sei o que ela representa mais, tá? Porque ela está explodindo aqui os indicadores. Então, antes ela estava em torno de 2,5% das pessoas reportavam sintomas. Agora ela está batendo 5% na média, tá? O que significa isso? Provavelmente a curva de casos do Brasil vai dar um novo salto, como foi o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente teve um grande aumento na escala aí de 2 a 3 vezes na curva de sintomas. A gente está tendo um novo aumento de 2, praticamente uma vez, 1,8 vezes, né? E os casos, eles vêm logo depois, ok? E aí o Herbert acabou de perguntar aqui, muito boa pergunta. Opa, muito boa pergunta. Mas hoje não teve 67 mil casos abaixo da semana anterior? Exatamente, Herbert. Só que a gente tem que colocar o seguinte: o Brasil tem um limite de testagem. O ministro Pazuello lá na CPI da Covid, ele falou, nós temos um limite de teste PCR, que na época que ele falou, estava em 66 mil testes por dia. Além disso, nós temos os laboratórios particulares fazendo testes, e eu não concordo com isso, mas muita gente está positivando com Covid com o exame de anticorpos. Tá? Então não é o método correto de fazer, porque o exame de anticorpos detecta o que aconteceu lá para trás, não detecta o que está acontecendo agora. Então, somando tudo isso, a gente não tem uma capacidade para detectar muito mais de 100 mil casos por dia. Então, a gente pode estar chegando na nossa capacidade de detecção. Então, esse tipo de análise, tá, por outros indicadores, eles podem nos demonstrar algo que os dados de testes não vão conseguir. Mas que sim, que provavelmente a gente deve ter um aumento aí nos próximos dias, que esses dados que a gente está vendo hoje não vão se manter, eles estão. A gente está corroborando aí 3 dados. A gente já tem a curva de casos confirmados subindo, a gente tem as curvas de síndrome respiratória, todas que eu mostrei para vocês, subindo, a gente tem a curva de sintomas subindo, é questão de tempo até a gente ter nova explosão de casos. E sabe qual que é o problema? Vários estados próximos do colapso. Então, na minha visão, eu acredito que essa terceira onda, que não é terceira onda, vai ser sim pior do que a onda que a gente teve em março desse ano, tá? Por isso que eu me preocupo. E além disso, até anotei aqui para não esquecer de falar, e é o título do vídeo, né? A gente vai ter aí a entrada da variante que foi descoberta na Índia. Essa variante tem sim demonstrado aí alguns indícios de que ela é mais transmissível até do que a variante do Reino Unido. Não sei ainda se ela é mais transmissível que a variante P1. Daqui a pouco deve ter live aí do Atila Amarinho no 8h30, ele deve falar alguma coisa sobre isso, porque a live dele é sobre isso. Então, se vocês quiserem pular para lá depois, acho que vai ser interessante para complementar as informações. Eu não acompanhei na última semana quais foram os estudos, mas então é uma variante que tem sim indícios de ser mais transmissível do que as variantes que circulam no Brasil, tá? A variante do Reino Unido. Então, com a relação a P1, não sei ainda. Então, vão colocar a culpa na variante indiana. Vão colocar a culpa, olha, a gente está tendo a subida de casos por causa da variante, mas não é por causa da variante, não é culpa dela. É culpa do nosso descaso, é culpa da falta de isolamento social, é culpa das reaberturas e é culpa da falta de capacidade técnica de muitos gestores públicos e de coragem de gestores públicos de tomarem decisões baseadas em ciência. Porque, cara, tem 6 semanas que a gente está falando isso aqui. E tem 6 semanas que eles fazem exatamente o contrário do que é falado por aqui. Não que eu esteja certo sempre, mas do que é falado pelas autoridades de saúde, tá? Então não é culpa da variante.